Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2017, então feliz ano novo! Feliz ano novo, galera! Voltamos aí de férias, nesse período de Natal e Ano Novo. Precisava descansar, o Bruno também. E agora vídeo novo no canal. Vai ter muitas novidades esse ano, a gente vai falar no final do vídeo de algumas delas. A gente está planejando já o nosso ano, então vai ser bem legal. Exatamente. E hoje então nós vamos falar sobre a mitologia brasileira, principalmente do ramo dos Guaranis. Exatamente, certo? A gente fala dos Guaranis especificamente e é um dos mais pedidos desde o início do canal. Vira e mexe alguém, fala da gente aqui também, dos nativos. Como a gente vai falar de todo mundo, do mundo inteiro, de tudo, né? Vocês vão estar com a gente aqui até 2097. A gente obviamente vai estar já que nem nos desenhos dos Simpsons, sabe? Com aqueles... É só o Futurama, né? Só nossa cabeça falando com vocês. Então é isso, a gente vai falar sobre os Guaranis e hoje sem piadas a pedido de algumas pessoas. Só que não. Bom, pra gente começar, como é de costume, a gente precisa fazer uma introdução. Isso. Eu vou tentar ser breve, eu sei que eu me estico muito. Nós vamos dar uma introduzida. Isso, em vocês. Pra vocês. Não foi ele que fez piada. Bom, é o seguinte. Aqui no Brasil, pelo menos, os índios, né, os grupos indígenas, eles foram estudados e divididos em grupos relacionados com a sua língua. Uhum. Então tem famílias e troncos linguísticos que são mais ou menos parecidos em cada tronco. Então os dois principais troncos indígenas brasileiros são os Tupi e os Macro-G. Então, só para a gente trazer um pouco para a nossa realidade enquanto falante de português, se a gente fosse falar de tronco linguístico, a nossa língua portuguesa, ela vem do indo-europeu, lá na Europa, um pouco ali de algumas regiões da Ásia Menor, e ela gerou várias famílias linguísticas, como o latim, o celta, a eslava e a germânica. Uhum. E o português, ele está dentro da latina, que é uma língua. Então a gente tem o tronco, a família e a língua, e a gente tem dialetos, e a gente tem uma série de outras coisas. Dentro da latina você tem o francês, o espanhol, né? O italiano. As línguas ali do sul da Europa e que vieram e predominaram aqui também na América do Sul e América Central. Então, quando a gente fala dos indígenas, são separados por isso. Então, o termo tupi é um tronco linguístico que tem várias semelhanças entre os tupis e muitas diferenças também, mas a gente percebe, os estudiosos perceberam que existem semelhanças entre elas. Dentro do tronco existe a família. A gente vai falar então da família Tupi-Guarani, que ainda tem uma língua chamada Guarani, e aí dentro do Guarani existem dialetos ou etnias ou grupos mais específicos. No Brasil a gente tem 3, o Imbiá, o Inhandeva e o Kaiowá ou Kaiowá. Lá no Paraguai, os Kaiowá têm outro nome, eu vou colocar o nome aqui, é Paiteviterã, se não me engano. Mas os Guaranis, então, eles habitam hoje em dia uma região entre o Mato Grosso do Sul, Paraguai, sendo que tem outros grupos em outros lugares, né? O Léo conheceu um pessoal Kaiowá aqui em São Paulo, por exemplo. Uhum. Então, a gente tem esses grupos. Entre cada tribo de cada uma dessas etnias ou dialetos, existem diferenças. Tem semelhanças, obviamente, mas também existem muitas diferenças no seu ritual, até na própria palavra, o jeito de falar algumas coisas. Algumas organizações são levemente diferentes e o jeito de utilizar os instrumentos de cada um também difere. Tem várias semelhanças, mas existem diferenças importantes. Então, uma das diferenças que a gente vai falar, que é importante para o contexto do nosso vídeo, é o nome de algumas divindades. Uhum. Então, por exemplo, a gente vai falar de Jazi, que também é conhecido como Jaci. Exatamente. A gente vai falar de Quarahi, que também é conhecido como Guaraí. Ou Guaraci. Ou Guaraci, exatamente. Então, a gente tem essas diferenças e similaridades que a gente vai tentar aqui deixar o mais simples possível e centralizar um nome só na maioria das vezes. Então isso é legal porque é o tipo de estudo antropológico que foi feito aqui no Brasil com os índios, mas serve para qualquer lugar do mundo. Na verdade, o conceito por trás é outro, né? É o que a gente sempre fala de arquétipo, do que aquela energia quer representar. Então a gente não pode se prender nisso quando a gente está estudando principalmente mitologia, né? Senão a gente vai ficar preso nessas regras e não vai sacar o que está por trás ali do que, né? Que é
esse que é o grande lance. Exatamente, acho que isso é mais importante. Então falar era Jazi, Jaci, era não sei o quê. A gente, inclusive, vai adotar o nome, a gente vai ver, a gente vai falar alguns nomes aqui e a gente vai adotar um nome aportuguesado, a gente já vai falar disso. Só para finalizar essa introdução, é legal falar que essa etnia, ou essa língua guarani, aqui no Brasil são o maior grupo indígena com cerca de 45 mil integrantes. E depois vem outras tribos ou grupos indígenas que não são tão conhecidos da gente. Recentemente a gente ficou conhecendo mais, o público geral ficou conhecendo mais os Guarani Kaiowá, o Guarani Kaiowá, por conta de alguns conflitos que eles tiveram com latifundiários lá no Mato Grosso do Sul. Teve até suicídio coletivo, enfim, existe um problema ali na região por conta de demarcação de terra preservada ou terras, enfim, dos latifundiários. Então, até hoje tem gente nas redes sociais que utilizam o sobrenome Guarani Kaiowá por conta disso, né? Lembrar disso aí, certo? Certo, é isso aí. Então vamos começar. E a gente tem que começar então pelo começo. A gente tem que começar pelo começo. Que é a criação do mundo Guarani. A gente tem o surgimento do primeiro ser, do ser primordial, e ele é gerado por uma substância feminina. Chamada Jazuca. E ele foi amamentado... Gerado e amamentado. E amamentado por essa Jazuca. Dizem que as mamas eram como se fossem flores. E ele foi amamentado até ele se tornar o grande ser primordial de fato. E ele tem alguns nomes dentre os guaranis. Não, mas tem uma coisa interessante. Essa Jazuca, ela em algumas lendas, ela é relacionada com a chuva. Isso, exatamente. E aí isso lembra muito o arquétipo que a gente já falou aqui, que é o arquétipo que a gente chama de Roquimá, na Cabala, que é o arquétipo de Cronos, de Urano, que é o grande céu, aquele que chove e da chuva geram as coisas. Então vocês percebem que existe sempre uma relação, né? As coisas são criadas muito de um mesmo jeito. E é legal que essa chuva é uma chuva mais clara, mais suave, ela também serve como limpeza espiritual em algumas tribos. Então eles tomam dessa chuva e eles são purificados. Muito bem, então é gerado esse pai primordial, na verdade esse avô, chamado de nosso avô eterno. Em algumas tribos é chamado de Nhanderuvuçu ou Nhandejara, Nhanderramoí ou Xiru, né? Ou Xiru, que é um... Também. Xiru. Alguns autores, Xiru. Mas em geral o nome dele é Nhanderuvuçu. Isso. Então, mas a gente vai falar nosso grande avô eterno. Porque é bem mais fácil do que Nhanderuvuçu. Certo. Nosso grande avô eterno usava um diadema. Para quem é de São Paulo, diadema não é só a cidade. Essa piada foi ruim. Não é uma cidade. Não é uma piada, é sério, tem gente que não sabe. Mas diadema é um ornamento, geralmente ritualístico, mas é um ornamento que se usa na cabeça. Uma tiara, só que de atravessado. Lembra muito uma coroa, né? É um símbolo de conexão com o espiritual, né? De um poder divino reafirmado na Terra. Por isso que os reis usavam coroas. Eram símbolos que lembravam chifres, então faziam a conexão com o divino. Do centro do diadema do nosso avô eterno, levanta-se a nossa avó eterna. Veja, ele não exatamente criou, ela se levanta da coroa dele, ou do diadema. Exatamente. Que é o ciclo na árvore da vida, é quando você sai, né? Você vai sair de Keter, vai para Roquimá, que é o grande pai, e do grande pai surge a grande mãe. Então é a mesma coisa, é igual. Isso é só para vocês sacarem como a nossa mitologia, né, o nosso inconsciente coletivo, ele se baseia numa história verdadeira, uma história que está no fundo de tudo, e que dessa história ela ganhou várias roupas que se espalharam pelo mundo. Isso é importante porque isso quer dizer que não tem uma religião que é mais importante que a outra, que é melhor que a outra. Todas são caminhos para a mesma coisa. Certo? Certo. Então vamos lá, vamos continuar com os índios. Uma coisa legal, antes da gente continuar, que é o seguinte, sabe Tupã? Você com certeza já ouviu falar de Tupã. Tem na História da Mônica, tem um monte de religião por aí que fala de Tupã e tal. Tupã não é aquilo que você acha que é, e a gente vai falar quem é Tupã ao longo desse vídeo, então assiste até o final. Só lá no final.
Gostou dessa? Boa. Você vai ter que assistir até o final agora. Se ferrou. Não adianta pular pro final. Você não sabe onde tá? É. Muito bem. E aí começaram, então, as criações, ou começou a criação da Terra e dos céus. Foram criados 7 céus, 7 níveis, são círculos concêntricos, e a Terra foi criada como um teco de terra, com uma rodela, e aí foi expandido. Mas a Terra, ela teve uma fundação. Sabe a fundação do prédio, que você precisa fazer uma fundação para o prédio não cair? A Terra foi feito o seguinte, dentro da jazuca, sob a jazuca, que é aquele princípio girador, foi colocado 2 varetas cruzadas, nesse formato aqui que você deve conhecer qual é, sobre ela. E também foram definidos os 4 pontos cardeais, que é de suma importância, eu já vou falar o porquê. E nos 4 pontos cardeais foram colocados bananeiras. Bananeiras ou palmeiras? Desculpa, palmeiras. Palmeiras. Foram colocadas 4 palmeiras em cada um dos pontos cardeais e uma ao centro, junto com a cruz, para sustentar a terra. Cada um desses pontos cardeais se transformou numa habitação, numa morada de uma divindade co-criadora. Na verdade, são seres cuidadores da terra. Então, como a gente falou no início, os guaranis, eles têm diferenças entre si, e a tradição da mitologia é passada principalmente oralmente, mas principalmente por cantos nos rituais. Então, como muitos dos povos indo-europeus faziam. Toda a tradição era passada por cantos, e a gente já explicou isso, que era para o conhecimento não se perder. Porque aí a música ela é fechada dentro de uma métrica, dentro de uma musicalidade, aí não dá para você inserir uma palavra ali no meio da música que vai destoar. Então por isso que os cânticos são tão importantes, é por isso que os conhecimentos são passados por cânticos. E até hoje, quando você vai nos rituais indígenas, nas tribos, você vê que todos os rituais têm cânticos. Ainda assim, há algumas diferenças entre elas, a gente destacou 2 interessantes aqui para contar para vocês. Então, na Morada Leste, quem vivia era o fogo sagrado. Na Morada Norte, quem vivia era a neblina, neblina. Mas olha que legal, imagina que você mora no interior do Brasilzão lá. Chega da Morada Leste, o fogo sagrado, é onde o sol nasce. Aí você vai falar da neblina no norte. Eu imagino que eles deviam ter alguma referência de montanha, de picos, para olhar para o norte e imaginar a neblina. Aí você tem, vamos lá, continua. Oeste são as águas. Oeste são as águas. Inclusive chuvas e os trovões. Então pode ser também uma referência ao Pantanal, por exemplo. Que para eles eram as grandes extensões de água. E como o sol nascia no leste, andava para associar com o oceano, eles associavam com essa parte interna. Sei lá, na verdade isso é um chute nosso, a gente não tá falando que é isso mesmo, mas a gente está imaginando que eles tenham associado essas posições por causa da geografia, porque isso era natural antigamente. Essa associação aos 4 pontos cardeais e aí depois aos 4 elementos, como os fatores criadores, e também relacionado às estações, talvez isso com certeza tinha a ver com o meio que eles viviam. E no sul, o poder gerador. Exatamente, a grande mãe, a grande terra, Aí vocês podem... Dá para fazer uma relação com os 4 elementos, Se a gente imaginar que o leste é o fogo, o oeste é a água, o norte que tem a neblina e tudo é o ar, e o sul é o poder gerador, é a grande terra. Então vocês veem que aí tem um conceito de 4 elementos também embutido aí nessa mitologia. É verdade. E nós estamos falando de um povo indígena que vive isolado aqui na América do Sul, hein? Isolado entre eles, isso. Sem conexão lá isolado com o outro lado. Outras mitologias, Isso. Bom, existe uma outra versão desses 4 cuidadores, que é o seguinte: um dos cuidadores divinos é o cuidador, em termos gerais, é o cuidador por si mesmo. O outro é o grande pai, o outro é o portador das luzes sagradas e o outro é o grande portador das luzes sagradas. Exatamente. Esses são os 4 que também daria pra gente fazer uma relação. Então vocês vão achar das 2 formas aí essa nomeação dessas 4 divindades aí que seguram o mundo com as 4 palmeiras. Possivelmente até mais. Talvez existam outras que vocês se interessem. Se tiver, pode comentar aí que vai ser sempre interessante. Muito bem, certo dia... Tá lá o avô e a avó. E... habitando esse pedaço de terra plana. Olha aí os adoradores da teoria da terra plana. Foi os índios. Muito bem, e aí ele virou para a avó eterna e falou assim: por favor, vai lá colher o milho.
Ela veio e falou assim, não, mas eu acabei de plantar. Quer dizer, ela pensou, acabei de plantar, aí acabou nem dando muita bola. E aí o avô eterno viu isso como uma chacota e ficou meio putinho. Tipo, mimimi total. Tipo, mimimi total. E decidiu, não quer ir lá buscar, então também eu vou sair. Vou embora dos planos de existência. Tipo, ele é meio dramático, o nosso grande... Ele foi lá ele queria ir lá pros céus, por um dos 7 céus. Só que aí ele ficou tão bravo, ele realmente ficou bravão. E decidiu causar uns esquemas ali, meio tenso. Ele queria dar uma destruída na Terra. Tipo, não vai colher o milho? Então eu vou destruir a Terra, vou explodir todo mundo, vou explodir tudo. Ele era atirado. Ele era bravo. Agressivo. E aí, para conter essa destruição e para salvar a Terra, ainda não existia a humanidade nesse momento. Ela pegou um instrumento tradicionalmente usado hoje em dia, e obviamente também no passado, pelas mulheres em rituais, e começou a tocar esse instrumento que é batido no solo, e começou a cantar um cântico. Começou a entoar o primeiro cântico sagrado. Então foi a mulher que trouxe isso e junto com esse instrumento. E aí tudo se harmonizou. Que foi? Eu pensei numa piada muito ruim. Por favor. Não dá. Vai. Tem crianças que assistem o nosso canal. A gente vai, eu quero muito saber qual é. Então, imagina, eu vou estar putão. Aí, ó. Não! E aí eu vou acalma. A gente vai colocar no RedTube a versão dos vídeos. Esse instrumento, que é o tucuapu da mulher, ele, nos rituais, agora ferrou, né? Eu vou ficar pensando na sua piada. Ele geralmente não, ele ritualisticamente é tocado sendo acompanhado pela maraca, enfim, que é o instrumento pelo homem. Então a mulher tem o seu instrumento e o homem tem o seu instrumento, que é um chocalho feito com porongo, que é uma espécie de cabaça e tal. E o tucuapu é feito de uma madeira chamada taquara. Sabe taquara rachada? Quando a gente fala, sua voz parece uma taquara rachada? É exatamente isso, é dessa madeira. Muito bem, então ela fez esse som, é um instrumento de 1,10 m, e aí ela... Bate no chão e tal. E faz um som surdo, né? E faz um som surdo, isso. E é que geralmente entra em transe e tudo mais. Muito bem, aí nosso avô... Muito parecida com o que é feito com tambor xamânico, né? Pum, 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 pum. Eu particularmente nunca ouvi o tucuapu, não sei se você já ouviu, eu imagino que seja... o som é um pouco parecido mesmo, na hora de bater no chão, pum, 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 pum. Ele lembra um pouco o tambor. Percussão, né? Todos os instrumentos de percussão têm essa possibilidade de realinhar suas ondas cerebrais e te colocar em transe. Muito bem, então a gente tem o nosso avô eterno mais tranquilo, ainda com o pensamento de subir aos céus, e aí ele bate no chão com o porongo, e dali, dessa batida, a troco de quê? Não sei, ele viu a mulher tocando, vai ver, ele quis imitar, eu não sei. Aí ele tocando no chão, num cesto, na verdade, num cesto sagrado, com o porongo, nasce o primeiro homem. E aí ele pegou a taquara, madeira de qual é feito, o tucuapu, e nasce a primeira mulher. Depois que ele fez o homem e a mulher, ele entregou... Você tá querendo dizer então que a mulher nasceu da taquara? Isso. E aí, entendi. Aí por isso que a voz dela é diferente. Só que o nosso pai eterno, então, ele, como eu falei, ele queria ascender, e aí ele deixou a responsabilidade pros homens, a gente já vai contar dos filhos deles, e subiu. Quando ele subiu, ele decidiu fazer um plano intermediário. Como se fosse um purgatório, mais ou menos. Entre os 7 céus e a terra. Isso, entre o primeiro dos 7 céus e a terra, exatamente. Ele fez um purgatório. Isso, olha que legal. Isso conversa com um monte de mitologia que a gente já falou, né? Essa história de 7 céus, em algumas mitologias 9, mas de ter um intermediário, pode ser o limbo, purgatório, umbral, aí é o nome que você quer dar. Mas olha que louco, né? Os índios já tinham esse conceito, né? Exatamente. Se a gente for contar os 7, mais o purgatório, mais a Terra, por exemplo, dá 9. Porém, existe ainda um outro reino que é um 10º que a gente vai falar agora. Bom, primeiro vamos falar do purgatório. O purgatório é assim, todos os guaranis tinham uma palavra-alma. A gente vai falar disso já já, que tem a ver com a mulher entoar o canto. Essa palavra-alma, ou a alma, ela tem o objetivo de voltar ao Pai, de alcançar a mesma ascensão que o nosso avô eterno teve.
Para isso, ela tem que se provar valente, ela tem que se provar uma boa alma aqui na Terra. Quando passa pelo purgatório, eles passam por uma última prova, que para quem atingiu essa pureza... É tranquilo. Mas quem não atingiu essa pureza... Tá ferrado. Por quê? Qual é essa prova? Eles têm que passar por uma ponte em formato de cobra. Quem não tem essa pureza cai no que seria o inferno, que é... Qual que é o nome? Casa da Escuridão. Casa da Escuridão, que seria o inferno deles. E olha que louco. Na mitologia egípcia, você morria, você era levado por Anubis lá pra baixo, chegava perante Maat, precisava lá mostrar que você tinha conhecimento, que você não matou, que você não roubou, que você foi uma boa pessoa, uma boa alma. E aí você pesava o seu coração com a pena de Maat. Se seu coração pesasse menos do que a pena, você ia conhecer Osíris e poderia aguardar para viver a vida eterna lá junto a Osíris. Só que no Egito tinha um conceito que se você morresse, se você não passasse nessa balança, você ia para um inferno. A sua alma podia ser devorada por Amut, que era um monstrinho que ficava lá, né? Uma parte crocodilo, uma parte leão, uma parte hiena, se não me engano. Ou hipopótamo. Hipopótamo. E aí essa pessoa era devorada. Essa pessoa que era devorada ia para um lugar escuro, né? Que em alguns autores chamam de Duat. Então, arquetipicamente, as coisas têm um fundo, né? E como a gente disse, as roupas são diferentes. Então tá na hora da gente começar a sacar essas coisas. Pra ver que não tem nada que é melhor ou pior do que o outro. E nem nada que tá muito certo ou muito errado. Sim. Tá tudo certo, tudo funciona, tudo leva ao mesmo caminho. Diga. A gente falou de 7 céus. Sim. O 8º é seria o purgatório, o 9º seria a terra e o 10º o inferno. Isso. A gente tá falando de 10 esferas de existência, é isso? Ah, tá. E outra, né? Qual que era o objetivo dos caras? Era juntar todo mundo e todo mundo voltar enquanto uma ideia só pro pai. O mesmo conceito da subida da árvore da vida pelo caminho da serpente, por isso que eles passavam por uma ponte em formato de serpente para poder ascender e chegar ao pai. Mas aí, pra gente entender esse conceito de voltar ao pai como uma coisa só, agora o Bruno vai explicar o conceito de alma. Palavra alma. Então, esse conceito é muito legal dentro da ritualística deles, em termos de canto, tá muito associado à mulher, né, por conta da avó eterna ter feito, e ao instrumento que ela toca, o tucuapu. Tucuapu. Mas existe uma outra coisa muito legal que a gente separou para falar para vocês, que é o seguinte. A palavra alma, ela... Se a gente for trazer aqui para nossa cultura, ela é o nome do índio. Só que o nome é alguma coisa que a gente recebe dos nossos pais. Tem aquela coisa, qual nome você vai dar? Essa coisa. Lá é bem diferente. Quando a mulher fica grávida e vai ter o filho e tudo mais, o líder religioso, o pajé, enfim, mas o líder religioso daquela tribo, ele entra num estado de, eu vou chamar de meditação, porque a gente tá... Um estado alterado de consciência. Exato, ele medita, enfim, ele fica ali consigo mesmo. Ele faz alguns rituais. Ora, canta e tudo mais. Tem um ritual que é ficar esfregando raízes no corpo. Ele fica um tempão dentro da oca, fechado, só se alimentando de raízes e esfregando as raízes no corpo. E aí depois de um tempo ele entra em transe e aí ele traz esse conceito de alma para a criança. Olha só. Então ele que dá o nome para aquele ser que está nascendo, ou que nasceu, ou que vai nascer. Então os pais não sabem o nome. Então o nome, na verdade, ele não é o nome. A pessoa não carrega um nome, ela é o nome. Entende a diferença? Eu não sou... É a essência dela. Isso. A centelha divina, entendeu? Exatamente. Então, eu não tenho um nome, Bruno. Eu sou o Bruno em termos do que Bruno significa. É que Bruno tem um significado X, mas lá os significados dos nomes são muito importantes. É o eu sou com S maiúsculo, né? É isso, exatamente. Eles até, depois que os jesuítas vieram, depois que a religião católica veio e as cristãs, eles até acham esquisito que o padre, quando vai fazer o ritual de batismo, tenha que perguntar o nome da criança para os pais. Uhum. Porque é exatamente o oposto que acontece. Ele que teria, na visão do líder religioso guarani, ele que teria que dar o nome dessa criança. Exatamente. E não o oposto. Certo? Então isso é muito legal porque a palavra alma é a essência daquela pessoa. E nos conceitos que a gente tem ocultistas
e herméticos, né? De como tem a questão da essência, né? Cada um tem a sua centelha divina, cada um é uma especificidade da energia divina, fazendo uma experimentação da criação, e como depois todas essas centelhas divinas vão voltar ao Pai com todas as experiências apreendidas. Então é o mesmo conceito que os índios estão dizendo aí. Muito bem, daí surge uma outra figura na nossa historinha, que é o nosso Pai de todos. Ele seria filho do nosso avô eterno. Claro, né? Pai, filho do avô. Exatamente, ele tinha uma esposa, a nossa mãe. Então, nosso Pai de todos e a nossa mãe. Eles ficaram encarregados pela organização da Terra, a organização sociopolítica, por exemplo. Uma dúvida, essa mãe, esse pai, o pai é aquele que nasceu lá a mãe que nasceu da madeira da taquara do tucupuapu e o pai que nasceu da madeira do porongo? Não é específico. Os homens nasceram desses dois, mas o nosso Pai eterno e nosso Pai de todos e a nossa mãe não tem esse nível de detalhe. Talvez cada tribo, se alguém questionar... Deve ter alguma lenda para explicar isso. Talvez tenha. Muito bem, então, eles ficaram responsáveis pela organização. Então, por exemplo, eles criaram montanhas para delimitar reinos, ou melhor, territórios de certos seres. Então, por exemplo, sei lá, os celtas, vamos pensar que esse é um deus geral do mundo inteiro. Então, os celtas vão ficar naquela região da Europa. Então, esses deuses vão criar mecanismos para que essa seja a religião dos celtas. Os Guarani, eles vão ficar nessa região. Então, é cercado por montanhas, cercado por alguns elementos naturais para delimitar aquela região dos Guarani e de outras sociedades e tudo mais. Então, eles ficaram responsáveis por isso. Esses índios aqui, esses aborígenes maori, vão ficar na Austrália. Isso. E lá nós vamos dar uma sacaneada e colocar os bichos mais perigosos e estranhos do mundo. Essa vai ser a nossa piada no mundo. Exatamente. A nossa mãe, mais pra frente, ela vai se tornar receptora das almas depois que elas voltam pro Eterno. A grande mãe, né? Ela vai receber essas almas. Muito parecido com Nossa Senhora, né? Que recebe lá e intercede perante aos seus filhos, perante ao Senhor, né? No julgamento, no juízo final. É isso aí, muito legal. Bom, o nosso pai, ele também foi responsável, olha só. Isso é legal. Mas vocês percebem como não deve ter sido difícil para os jesuítas catequizarem os índios? Verdade. Porque os conceitos já existiam. Os jesuítas só chegaram com nomes diferentes para a mesma coisa que eles já tinham ali. Então não foi tão difícil para os índios olhar aquilo e falar, entendi. Aí chegava um cara que na visão deles era mais estudado, mais inteligente, e dava outros nomes, eles falavam, não, ok, é a mesma coisa que a gente tem aqui, então eu vou... Tem até cruz já. Exatamente, já tinha até cruz. Um dos rituais, inclusive, para simbolizar aquela cruz que eles colocaram na base do mundo, era carregar uma cruz. Existia um ritual de carregar a cruz. Quando os jesuítas viram, isso aí a gente conhece. Isso aí a gente sabe o que é. O nosso pai de todos, ele também, olha que legal, ele roubou o fogo dos corvos e deu aos homens. Mito de Prometeu. Que inclusive tem corvo na história também. Também. Isso é sensacional. Ele criou o tabaco. Prometeu tem corvo? No mito de Prometeus, ele come o fígado do Prometeus. Não, corvo, é uma águia. É a águia de Zeus. Ops, gente, desculpa aí. É que é um corvo que come o olho do... Não. O corvo que come o olho daquele parceiro de Jesus na cruz lá, o ladrão. O bom ladrão. São Dimas, é isso? É o olho ou é o fígado? Não, acho que lá deve ser o olho. Os corvos gostam de comer olhos. Bom, tá bom. Voltando aqui. Desculpa, nosso momento. Nosso momento filosófico interno aqui. Desculpa. Vocês ficaram meio de fora. Muito bem, então ele também fez o tabaco ritualístico. Olha só, esse é manjado. E a flauta sagrada de Krishna. Não, dos Guaranis mesmo. Também. Sempre tem uma flauta sagrada. Muito bem, nossa mãe, então, ela ficou grávida. E nosso pai, ele foi pra roça, sei lá, catar o milho que a avó não quis pegar. Tava lá o milho e falava, deixa eu colher isso aqui. Que estraga. Minha avó não quis colher, né? E ele, quando ele voltou pra casa, ele descobriu que a nossa mãe, ela tinha se encontrado com um cara. Ele ficou puto, falou, como assim, você tá grávida e tal, não sei o quê. E aí, na dúvida de saber se tinha traído ou não, ele preferiu também vazar.
Tipo uma capitu aí. Não se sabe. Era ali as más línguas estavam falando. Exatamente. E assim como aconteceu um repeteco de Cronos com Urano com Zeus, aconteceu um repeteco ali com o avô e com o pai. Exatamente. Então o pai também decidiu, ficando bravo com a nossa mãe, ele decidiu abandoná-la, grávida, de gêmeos. Então, e aí, em seu último suspiro de tristeza, ele virou para nossa mãe e falou assim: se você é essencialmente a minha esposa, você há de encontrar a minha morada. Amém. Olha que bonito. E aí ele sumiu como um raio e foi para os céus. A nossa mãe, então, ela saiu à procura do nosso pai. Grávida de gêmeos. Grávida de gêmeos. A gente não sabe como eles sabiam que tinham gêmeos, tá? Exato. Não existia ultrassom naquela... É legal falar isso porque existem versões de que ela não estava grávida de gêmeos. Existiu uma mudança na história de 2 mulheres ou 2 homens virarem 2 crianças, ou ainda ela ficou grávida do nosso pai de uma criança e essa outra criança veio de outro cara. Existem análises... Que pode ser esse cara que foi fazer uma visita. Exato. Então existem análises que dizem isso. Uma dessas coisas é que, por exemplo, aí voltando para a história original, ela conversava com uma das crianças, essa criança falava com ela, e era o Quarahy ou Guaraci, que era o mais velho. Veja, existe uma outra coisa também aí, como eram gêmeos, se um era considerado o mais velho. Existem várias interpretações desse mais velho, né? O mais iluminado e tudo mais, que vocês vão ver durante a história, mas é considerado o mais velho e ela só conversava com ele. E ele apontava o caminho para o pai. Então veja, a ideia era retornar ao pai e a criança que ainda não tinha nascido sabia onde o pai estava. E essa criança guiava a mãe em alguns momentos onde ela se sentia perdida. Em determinado momento, Guaraci pediu para que a mãe colhesse uma flor amarela. E a mãe foi colher essa flor e foi picada por um marimbondo. E aí ela ficou puta, né? Ah, não vou mais colher. E não colheu, ficou lá se lamentando. Guaraci ficou puto, por sua vez. Falou, pô, não colheu a plantinha, meu, amarela. Nunca te pedi nada. De 6 pétalas, poxa, não custa nada. Peraí, uma dúvida. Nessa hora, Guaraci ainda não tinha nascido. Não. Ele tava dando ordens pra mãe de dentro da barriga. Isso. Tipo desejo de gravidez, né? Ah, eu quero um melão, não, eu quero que colhe uma flor. Olha aí! Olha só, esse Guaraci safadinho, hein? Esses insights são sensacionais, parabéns. O Guaraci, então, ficando bravinho, decidiu fazer uma sacanagem com a mãe. Ela se encontrava numa encruzilhada, sem saber exatamente qual caminho pegar, e Guaraci, então, apontou o caminho errado. E aí, pessoal, esse vídeo ficou maior do que a gente imaginava, então a gente vai quebrar em 2 partes a conclusão. Se tudo der certo, fica para a semana que vem. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo. Beleza? Um grande abraço, valeu!